Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de deixar um versículo que está no livro de Salmos 142, no seu versículo 1, que diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Esse versículo fala sobre o salmista Davi, quando ele clamou ao Senhor, porque ele estava passando por uma provação muito grande, e ele clamou ao Senhor. Eu gostaria de dar uma rápida explicação sobre essa palavra, a definição dessa palavra clamor. Sabe quando um filho pede algo para a mãe, ou vice-versa? Ou quando a mãe pede algo para o filho fazer, ela fala: fulano, faz isso para mim. E aí o que acontece? O seu filho, por suas vezes, muitas vezes ele não faz. Aí ela fala de novo: fulano, faz isso para mim. E ele não faz. E vai chegando uma hora que ela vai falando, talvez muitas das vezes, até na terceira vez a pessoa já fica mais um pouco, não diria a palavra certa, nervosa, mas fazer algo para chamar a atenção do filho, para fazer algo para ela. Então a primeira vez a mãe fala: fulano faz alguma coisa, ele não faz. A segunda: fulano faz alguma coisa, ele não faz. Então o que acontece? Desperta na mãe dessa criança ou no pai dessa criança que ele não está dando a devida atenção para ela. Então o que ele faz? Ou o que ela, a mãe ou o pai faz? Aí ele clama, ou seja, ele fala mais alto: fulano, faz isso para mim. Ou seja, com mais força, ele fala com uma voz mais força, mas como se tivesse uma bronca, mas na verdade uma bronca é que ele quer chamar a atenção do filho para fazer tal coisa para ele. Então quando o pai e a mãe falam para o filho fazer alguma coisa, ele está falando ali manso tal, mas chega uma hora que o filho não presta atenção, ele fala com mais intensidade, com mais força, para chamar a atenção. Então clamor, o que é? Clamor é isso. Quando você está pedindo algo para Deus, já pediu em oração 1, 2 vezes, e Deus não tem te ouvido, mas na verdade Ele ouve todas as nossas orações, mas às vezes é necessário que levantamos um clamor. E o que é esse clamor? É orar com mais intensidade, é clamar a Deus em favor daquilo que estamos passando. Por isso que quando o salmista Davi ele fala aqui no Salmo 142, com a minha voz clamei ao Senhor. Eu quero entender que antes dele chegar nesse clamor com mais intensidade, com mais força, ele já tinha pedido algo com mais mansidão ao Senhor, mas ainda continuava, o salmista Davi ainda continuava passando por uma aflição. Então ele levantou um clamor a Deus. E nesse clamor que ele levantou a Deus, ele incluiu como também a parte B desse versículo, que ele fala: com a minha voz ao Senhor supliquei. A súplica e clamor é meio que parecido. Clamor é orar com mais intensidade, com mais força, né, para chamar a atenção de Deus. E súplica também faz parte também, orar com intensidade, mas acompanhado de humildade, de se humilhar aos pés do Senhor. Ou seja, o que esse versículo está dizendo para nós? Que muitas das vezes nós temos que clamar ao Senhor, mas também quando nós levantamos o nosso clamor ao Senhor, mas também com um pedido de súplica, ou seja, chegando aos pés do Senhor como humilde, se humilhando aos pés do Senhor para que Ele possa nos ouvir. E é interessante isso, porque a Bíblia vai falar a história de um cego, que está no livro de São Marcos, acho que é capítulo 10, versículo 48, onde fala que esse cego, ele começou, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando pelas ruas de Jerusalém, a Bíblia disse que ele ficou sabendo que era Jesus, ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia é bem franca e bem clara em dizer que quanto mais o povo falava para que ele parasse de gritar, ou para que ele parasse de clamar ao Senhor, a Bíblia disse que ele clamava ainda mais alto. Dá a entender que quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando próximo dele, ele começou a falar baixo: Jesus, tem misericórdia de mim.
Oh Jesus, tem misericórdia de mim. E quando ele viu que não estava sendo ouvida o seu pedido que ele estava fazendo ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele começou a clamar cada vez mais alto, ou seja, ele levantou um clamor, porque ele precisava que o Senhor fizesse algo por ele. Com isso eu quero dizer para você, eu não sei em que ponto você está no seu pedido de oração ao Senhor. Será que você está somente orando? Mas o Senhor, aparentemente, parece que o Senhor não está te vendo e nem te ouvindo, mas Ele está. A Bíblia disse que os seus ouvidos não estão cravados para que não possa não ouvir as nossas orações. Mas quem sabe você precisa orar com mais intensidade, um clamor igualmente o cego de Jericó, clamar ao Senhor. Mas o que me chama a atenção, que o cego de Jericó, ele clamou ao Senhor, mas também ele fez o seu pedido de súplica, ou seja, ele se humilhou. Ele podia muito bem, não, eu não vou ficar se humilhando. Eu já falei, já clamei, e ele não está nem aí para mim, eu não vou ficar se humilhando não, para mim chega, para mim já deu, vou ficar assim mesmo, vou ficar desse jeito mesmo. Mas o cego de Jericó, ele sabia qual era a necessidade dele. Com isso eu já quero abrir um leque aqui para você que está ouvindo essa palavra. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o que você está querendo do Senhor, só você sabe. Então cabe você continuar clamando ao Senhor e se humilhar. E não ser arrogante, não, eu já orei, já fiz tanta coisa, já jejuei, já consagrei, o Senhor não me deu, agora deixa para Ele resolver. Não, seja humilde. Quando o salmista Davi fala, ele fala com um pedido de clamor e também um pedido de súplica, ele ajuntou um ao outro, clamor com intensidade, com força, com garra, pedindo ao Senhor. E súplica também é isso, como eu já expliquei, mas também é um sinal de humilhação, se humilhando aos pés do Senhor. Então, meu querido, você sabe qual é a sua necessidade. Se você tem orado e o Senhor não tem ouvido, aumenta essa oração como um pedido de clamor ao Senhor com mais intensidade, com mais força e se humilhando aos pés do Senhor. Se você precisa dele e você sabe que só ele pode te ajudar, então continue clamando e seja humilde, porque o Senhor, ele ouviu o cego de Jericó quando ele viu a sua persistência. O Senhor ouviu e também viu que ele foi humilde, que ele não voltou atrás, ou seja, ele não abriu de mão do que ele queria. Então, meu querido, não abre mão daquilo que você está pedindo ao Senhor. Continue clamando mesmo, com intensidade, e se humilhando aos pés do Senhor como um pedido de súplica. E o Senhor, da mesma forma que ele fez com o cego de Jericó, ele vai fazer com você, vai mandar chamar. A Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos: quem é que está clamando por mim? Aí falaram, aí Jesus chama ele aqui. E quando ele chamou a presença de Jesus, Jesus pegou e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Olha que pergunta, não foi uma pergunta fechada, uma pergunta aberta. Em outras palavras, o que o cego pedisse para Jesus, Jesus ia dar. Não era uma pergunta fechada, era uma pergunta aberta. Então, se você continuar clamando ao Senhor e se humilhando aos pés do Senhor, o Senhor vai vir ao seu encontro e vai fazer a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? E aí tenha a resposta na ponta da língua, o que você quer do Senhor, e o Senhor vai te dar. Deus abençoe. Tem um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei que hora você está ouvindo esse momento de meditação da palavra, mas se você continuar clamando ao Senhor e sendo humilde, suplicando ao Senhor por aquilo que você precisa, por aquilo que você necessita, eu tenho certeza que o Senhor vai mandar te chamar e vai fazer a mesma pergunta que fez para o cego: o que queres que eu te faça? Quando uma pessoa chega para outra pessoa e fala: o que queres que eu te faça? É porque tudo que a pessoa pedir, ele vai dar. Senão Jesus falaria para ele assim: o que queres que eu te faça? O que estiver ao meu, o que estiver à minha disposição te darei. Não, Jesus fez uma pergunta aberta: o que você quiser que te faça, eu vou fazer. E se você continuar clamando ao Senhor e sendo humilde, suplicando ao Senhor, o Senhor vai vir ao seu encontro. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra. Se inscreva no meu canal. @Gerê com J. Deus te abençoe em nome do Senhor.